Boa noite, turma. Todo mundo bem? Espero que sim. Esse nosso vídeo tem o objetivo de correção da nossa segunda prova do segundo ciclo, na verdade, terceira prova, né? Em decorrência de todos esses acontecimentos. Eu acho que vocês merecem algumas palavras da minha parte, já que a maioria da turma não teve contato comigo depois que foi decidido do cancelamento da nossa última prova. Pois bem, o fato é que, assim como havia colocado para vocês, foi uma decisão súbita que eu tomei em conjunto com a Laiana. Lembrando que a Laiana não é uma coordenadora do curso, né? Quem é o coordenador do curso é o Eduardo. E sinceramente da minha parte, eu estava satisfeito, tá? Daria conclusão ao semestre com a metade da prova e aplicação de um trabalho. Contudo, o nosso coordenador me chamou para uma conversa, colocando pontos de vista que foram meio observados, e chegamos à conclusão de que o melhor seria uma nova prova. Pois bem, o fato é que nós não podemos provar, né, quem foi que subtraiu a prova, mas ao que tudo indica, nós não podemos excluir, até onde sabemos, né, de informações, que a prova ela foi divulgada, né? Então não foi uma única pessoa que teve acesso à prova, essa prova foi divulgada. Então foi como eu disse, se você perde o poder de avaliar, né, ou seja, várias pessoas tiveram acesso à prova, então se você perde o poder de avaliar, não tem sentido em fazer essa prova. E também a questão de data, né? Um outro motivo que eu tinha concluído em dar a prova, metade da prova, era uma falta de data. Mas o coordenador achou que seria plausível, aceitável, melhor dizendo, a aplicação da prova na segunda. Então, se nós tínhamos uma oportunidade de dar uma nova prova, eu concluí juntamente com ele que faríamos isso. Muito bem. Posto isso, partimos para uma segunda análise, que é a dificuldade da prova, o grau de dificuldade da prova. Não estou aqui para enganar ninguém, né? Vocês viram que a prova estava no nível acima do que seria a nossa segunda prova. E aí vem os porquês, que eu não tenho assim muito... não me sinto obrigado a explicar os porquês, tá? Mas o fato é que eu quero que vocês entendam que eu nunca, né, como professor, uma coisa que eu levo comigo, aprendi e levo comigo e sempre vou levar, que é nunca me utilizar da prova de qualquer atividade avaliativa de ponto para punir aluno, tá? Muito menos acadêmicos, tá? Estou diante de profissionais que estão, né, na metade do curso, de pessoas que têm outros trabalhos, que têm suas próprias vidas, né, que estão ali meramente para fazer um curso. E eu não sou, né, a gente não está no Mobral, não está numa instituição militar para poder ficar punindo ninguém. Então a prova ela não teve caráter punitivo, tá? Algumas pessoas me perguntaram como seria o nível da prova. Eu disse que seria no nível da primeira e ratifico que foi no nível da primeira prova. O fato é que, por uma questão de, né, equalizar tempo, nós não corrigimos nossa primeira prova, não tivemos tempo. Também não tivemos tempo para corrigir essa prova, mas eu faço questão de fazer esse vídeo para vocês verem que, na verdade, a prova ela não é uma prova impossível, longe disso, tá?
quem estudou direitinho, fez o dever de casa, fez a prova, foi bem na prova, porque foram matérias que foram dadas em sala. Eu tive o cuidado de, por mais que eu aumentei o nível da prova em relação à prova que nós cancelamos, está acima daquela prova, mas que eu tive o cuidado de não fazer uma prova que fosse além do que nós vimos, tá? Ou que seria possível que você estudasse. Então, assim, é isso. O que eu tenho a dizer, na verdade, afinal de contas, é que eu lamento profundamente tudo que aconteceu. Sei que não é culpa de vocês, tá? Também não é minha culpa. Não, o único culpado foi quem fez essa bobagem de pegar a prova, tá? Espero que, como eu disse, né, a pessoa repense. Não é para isso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, para onde que a gente está direcionando a nossa vida, porque esse nível de atuação é um nível que não corresponde às pessoas que eu conheci na sala de aula, tá? Eu conheço vocês através da nossa vivência interpessoal, conheço vocês através da palavra do coordenador, conheço vocês através da voz dos outros professores, tá? Vocês conversam sobre nós conversamos sobre vocês. Então, se eu conheço vocês e sei que não condiz com o que é cada um de vocês, né? Eu sei que foi um de vocês, mas eu sei que não corresponde à pessoa que vocês são. Então, o fato é que eu queria ter encerrado esse semestre de uma maneira muito mais tranquila para vocês, para mim, justamente para congratular, para fechar com chave de ouro esse semestre bacana que nós tivemos, o aprendizado que adquirimos juntos. Mas o fato é que tivemos que encerrar dessa maneira, tá? Mas também nada que impeça, que manche toda essa trajetória, tá? Aos que tiveram dificuldades na prova, repensar como que está direcionando o curso, porque é uma prova para ser feita, tá? Assim como a primeira. Mas depois que eu corrigir aqui, cada um tire sua própria conclusão. Vocês são, né, adultos, então cada um tire sua própria conclusão, tudo bem? Só ratificar meu carinho por vocês e deixar aqui novamente à disposição os meus serviços e a minha amizade, tá bom? Me procurem sempre que quiserem, sempre que tiverem dúvida, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Muito bem, vamos trabalhar então, tá? Nossa questão número 1 aí, relativa ao cheque, vimos bem sobre o cheque. Qual que é a pergunta? Quanto ao cheque, é correto afirmar. Então devemos buscar aí a assertiva verdadeira, né? Seu credor pode responsabilizar solidariamente o banco sacado pela inexistência ou insuficiência de fundos disponíveis. Gente, eu disse para vocês, tanto no vídeo quanto na última aula que tivemos presencial, que o banco, a instituição financeira, ela é meramente um intermediador entre as partes. Ela não tem qualquer tipo de efeito cambial na relação do cheque. Então, assim, não é possível responsabilizar o cheque pela inexistência de fundos, tá? O credor, ele pode cobrar de quem? Ele pode cobrar do correntista, do sacador do cheque, tudo bem? Então, falar que o credor pode responsabilizar o banco, isso aqui está errado, tá? Muito bem. O cheque, letra B, contém a ordem incondicional de pagar a quantia determinada e não é válido o endosso do sacado. Correto, certíssimo, não tem dúvidas, tá? Por que não tem dúvidas? Porque, primeiro, o cheque é uma ordem incondicional de pagamento. Por que é incondicional? Porque não existe a figura do aceite no cheque. Havendo fundos no banco, o banco sacado é obrigado a pagar. Então é uma ordem incondicional de pagamento, tá?
de quantia determinada. Lembra da explicação que eu fiz lá, colocando as interrogações na parte numeral do cheque, e depois a pessoa tentar colocar o quê? Pague todo o valor disponível em conta, deixando a quantia indeterminada. Errado, não pode fazer isso. Então é justamente uma ordem incondicional de pagar a quantia determinada, e não é válido o endosso do sacado. Gente, vocês já imaginaram o banco endossando o cheque? O banco não tem natureza, não tem participação cambial dentro do instituto do cheque. Ele é apenas um intermediador. Então assim, falei ou não falei sobre isso no vídeo? Falei ou não falei na sala? Falei, tá? Não tinha dúvidas aqui quanto a essa questão. Mas vamos ver as outras alternativas, o que pode invalidá-las. Letra C. Por ter caráter causal. Gente, o único título causal que nós temos é qual? A duplicata, não é isso? Exatamente. A duplicata é o título causal. Ou seja, eu só posso extrair uma duplicata se for de uma prestação de serviços ou de uma compra e venda mercantil. Eu não posso sacar uma duplicata por qualquer tipo de negócio jurídico, tá bom? Ao meu bel prazer. Então não tem caráter causal o cheque. O cheque eu posso distribuir da maneira como eu quiser. Volto aí para minha querida Ludmila. Ludmila, você foi bem na prova, parabéns. Tome aqui um cheque de parabenização, tudo bem? Então o cheque não tem natureza causal. O único título causal é duplicado, tá? Letra D. A inexistência ou insuficiência de fundos desnatura-o como título de crédito. Ou seja, só porque não tem fundos lá na conta, quer dizer que ele não vale mais como título de crédito, ele fica desnaturado, ele perde a natureza de título de crédito, né? Ridículo isso aí, né? Claro que não. Assim como qualquer outro título de crédito, pelo fato de não ser pago, não vai perder a natureza como título, tudo bem? Para isso que tem as ações cabíveis. Letra E, como regra, corresponde a uma promessa de pagamento. Qual que nós vimos que é o título como promessa de pagamento? A promissória. É o único título que é uma promessa de pagamento. Temos ordens de pagamento, a ordem incondicional de pagamento e a promessa de pagamento. Sendo que a promessa de pagamento é a nota promissória. Tá bom? Então, questão 1 aí, tranquilo, sem qualquer tipo de erro, tá? Ou dificuldade. Questão 2. A duplicata é título de crédito. Que tipo de crédito é a duplicata? Letra A, causal, ok, né? Acabamos de falar sobre isso. E pode ser emitida em razão da prestação de serviços por empresas individuais, devendo a fatura discriminar a natureza dos serviços prestados. Então, o que eu falei lá no nosso vídeo, estão lembrados? É obrigatória a emissão da fatura e é à vontade do prestador de serviços ou do vendedor emitir a duplicata, tá bom? E aí o que poderia gerar qualquer tipo de dúvidas aqui seria, né, por empresas individuais, será que pode, que não pode? Bom, a prestação de serviços não tem dúvida, já tinha ficado claro, tá? Agora, por empresas individuais, gente, empresas individuais, nós vimos lá, né, por exemplo, a Ireli, tem alguma diferença para outro tipo de empresa que não o seu tipo de funcionalidade? Mas não é uma empresa mercantil? Então empresas individuais não tem diferença para outras empresas, tá bom? A não ser a maneira do seu funcionamento internamente, tá? Agora, os mais variáveis tipos de venda que pode realizar, assim como qualquer outro. Agora, mesmo assim, se vocês ficassem na dúvida aqui, eu já adianto que essa aqui é a alternativa correta, tá? Vamos ver por que vocês poderiam eliminar as demais, tá? Letra B, causal ou formal. Ok, tá? É um título causal ou formal, sinônimos, tá?
segundo a natureza da dívida que representa, dispensando-se a emissão da fatura. Aí vocês lembram que eu falei o quê? A fatura como sendo obrigatória. Então, já eliminamos aqui a letra B. Causal, e só pode ser emitida como representativa da obrigação de entrega de coisa fungível. Eu falei isso? Só pode entregar coisa fungível? Ou seja, se a coisa for infungível, eu não posso vender, não. Eu não posso emitir uma duplicata porque a venda trata-se de coisa infungível. Eu não disse isso, tá? Cujo valor deve ser declarado para o caso de sua liquidação financeira, não possível para prestação de serviço. Então, mesmo que você ficasse um pouco na dúvida aqui, falando, poxa, Fábio, para falar a verdade, eu nem lembro o que é bem fungível e o que é bem infungível. De qualquer modo, isso aqui você viu, tá? De que ela é possível sim para prestação de serviço. Então, quando diz que é não possível para prestação de serviços, aí você já elimina qualquer dúvida. E letra D, causal e formal, e pode ser emitida, aqui já confundiu, né? Porque causal e formal dá na mesma, e pode ser emitida como representativa de qualquer dívida em dinheiro. Gente, não é um título causal, então justamente aqui a segunda parte da assertiva está indo de encontro, está indo contrariamente ao que está falando a letra, ao início da assertiva. Tá? Como que ele é causal e pode ser emitido por qualquer dívida em dinheiro? Não, eu só posso emitir uma duplicata se for mediante uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços. Então, assim, gente, a prova, não fiquem com medo de palavras difíceis, fungíveis, infungíveis, e como outras que teremos lá embaixo, tá? Baseiem-se naquilo que vocês sabem. Aqui eu consegui eliminar de forma muito clara coisas que nós tínhamos falado, que está aí, dentro da memória de vocês, tenho certeza, tá? Então, questão 2, letra A. Questão 3. O pagamento de uma letra de câmbio. Aí você tinha que lembrar, né? O que é uma letra de câmbio? É uma ordem de pagamento. Aí temos o aceite. A pessoa pode se negar a fazer o aceite e por aí vai, tá? Então vamos lá. O pagamento de uma letra de câmbio depende do aceite. Ou seja, eu só posso pagar a letra de câmbio se houver o aceite. Gente, nós vimos que o aceite é facultativo. O aceite é facultativo. E se o aceite é facultativo e o sacado se nega a aceitar o título, portanto se nega a efetuar seu pagamento na data de vencimento, o que vai acontecer? Vai se obrigar a partir daí o sacador. Então o pagamento vai depender do aceite. Se você fizer um balanço aqui, abrindo um parênteses na resolução da questão, se você fizer um balanço, na verdade essa questão está querendo comparar a letra de câmbio com a duplicata. Por quê? Se dentro daquelas condições que nós vimos da duplicata, de que o aceitante, o sacado, aquele que recebe a duplicata, se ele não aceitar, por exemplo, porque os produtos estão danificados, ou ainda porque a data de vencimento do título ou o valor não está de acordo com o pactuado, dentro daquelas condições do artigo 8º da Lei de Duplicatas. Se o sacado não efetuar o aceite porque está incorrendo uma dessas situações que eu acabei de citar, vai conseguir pagar o título? Não. Por quê? Porque não houve aceite, porque houve, na verdade, um desacordo comercial. É assim que nós chamamos. Estou totalmente balizado pelo artigo 8º. Todos os produtos vieram com defeito, então não vou aceitar e não sou obrigado a pagar este título. Tudo bem? Então depende sim do aceite a duplicata.
Agora a letra de câmbio, não. Na duplicata lá não existe, agora o sacador que vai pagar. Poxa, na verdade o sacador é o credor. Então pronto, essa questão está fazendo um comparativo entre uma letra de câmbio e a duplicata. Então já vimos que a duplicata depende sim do aceite, porque se o sacado tiver balizado, tiver amparado pelo artigo 8º da lei de duplicatas, ele vai poder se negar ao aceite e não vai precisar pagar aquele título. Aí não vai precisar pagar a dívida? Depende. De repente ela aceita ficar com os produtos, tá? De repente é feita uma nova negociação, mas só que aquele título em si ele não vai pagar, que se emita outra duplicata, e aí ele paga essa nova duplicata, tudo bem? Agora o título depende do pagamento, do aceite. Pois bem, afastamos agora a duplicata, voltamos para a letra de câmbio. A letra de câmbio depende do aceite? Não depende. Se não for feito o aceite, o sacador vai passar a ser o devedor principal, tá? Tinha dúvida nisso aqui, gente? Não depende do aceite, tá bom? Então, essa assertiva aqui está errada. Letra B. Independe do aceite e do endosso. Ok, então não depende para pagar a duplicata, nem de aceite, nem de endosso. É inadmissível sua emissão em moeda estrangeira. Também não falamos isso aqui, tá? E não há possibilidade de garantia por aval. Não há possibilidade de avalizar? Poxa, na verdade, dentro de sala de aula, nós estudamos o Instituto do Aval justamente quando tratamos de letra de câmbio, tá? Então, errado. Dava para ter desconsiderado essa questão aqui, tranquilo. Letra C. Independe de aceite e de endosso, ok. E pode ser garantido por aval, ótimo. Podem ser ordens de pagamento à vista ou a prazo, sacadas por um credor contra o seu devedor, ok, em favor de alguém, que pode ser um terceiro ou próprio sacador. Gente, vimos tudo isso aqui, tá? Olha, novamente comparando aqui com a duplicata, porque a letra de câmbio pode ser à vista ou a prazo. Lembramos que a duplicata é uma ordem de pagamento a prazo, né? Contrariando o cheque, que é uma ordem de pagamento à vista. Falei disso no vídeo também, tá? Sacadas por um credor contra o seu devedor, ou seja, lembram-se que o sacador pode ter uma dívida com o sacado, o sacador pode ter um crédito, na verdade, né, com o sacado tem uma dívida com o sacador, então pode ser sacada por um credor, tá? Contra o seu devedor, em favor de alguém, então em favor de um terceiro, tá? Que pode ser um terceiro ou o próprio sacador. Então eu mesmo estou sacando a letra de câmbio para você, meu devedor, pagar a mim. Tudo bem? Falamos tudo isso aqui, gente. Falamos tudo isso aqui. Não tem nenhuma dúvida com relação à letra C, é a assertiva que deve ser marcada. E vamos ver a D. Depende do aceite. Então, Fábio, ficou um pouco confuso a letra C, porque falou aí dessa questão de dívida e eu não lembrei que porventura o sacado poderia ter uma dívida com o sacador. Também não lembrei do fato que o sacador poderia ter colocado como credor ele próprio. Não lembrou não? Mas você deveria lembrar, porque falamos muito em sala que o aceite é facultativo, tá? E que não pode depender do aceite a letra de câmbio, tá bom? Dava para eliminar tranquilo também as outras assertivas e fica a letra C como a que deve ser marcada. Bacana. Questão 4. Em relação à nota promissória, letra de câmbio e cheque, assinale a opção correta. Gente, é muito comum as questões, vejam bem, que até então estavam as questões tratando de títulos de crédito específicos, tá?
Você teria que lembrar de um título por vez. Aqui não, uma mistura dos títulos. Importantíssimo para a vida de vocês. Por quê? Porque via de regra é assim que a prova cai. Porque aí é mais fácil vocês misturarem os institutos. Misturou cheque com duplicata, com isso, com aquilo. Tem que saber muito bem cada um dos institutos para não confundir, tá? Mas vamos lá. Em relação a esses títulos aí, letra A, cheque é ordem de pagamento à vista. Até aqui tudo bem? Tudo ótimo, é o que vimos dentro da lei. E eu falei para vocês sempre levarem para a prova essa condição que a lei impõe, de que é ordem de pagamento à vista, tá? Em razão disso, não se considera essencial constar a palavra cheque escrita no texto do título. Errado, nós vimos que todos os títulos de crédito, para serem válidos como títulos, eles têm que constar o nome do título, né? E ainda mais o cheque, que não é um título livre, né? É um título vinculado. Vinculado ao quê? Apenas o banco pode fazer o título, né? Vocês lembram que os outros títulos, eles são livres, eles são abstratos? Basta você seguir os requisitos mínimos da lei. Em qualquer folha de papel você pode fazer aquele título, né? No caso da nota promissória, da letra de câmbio, qualquer um de nós pode elaborar um desses títulos. O cheque, por outro lado, não. O cheque apenas o banco pode formalizar esse título. Tem o papel específico, né? Tem o seu número de registro lá certinho, vinculado ao Banco Central, um número de ordem, tá bom? Então seria plausível que não ser essencial constar no título a palavra cheque? Claro que não, tá? Assim como é essencial, mesmo que eu faça o título, que eu conste nele que se trata de uma letra de câmbio ou de uma nota promissória, tá bom? Então sempre o nome do título, o nome da espécie de título é importante ser colocado, é essencial, tá? Então eliminamos a A aí, muito fácil de eliminar. Letra B, como regra geral, a cláusula não à ordem, implícita em todo cheque. Gente, os títulos de crédito que nós vimos, é cláusula à ordem ou não à ordem? São títulos à ordem. E o que significa um título à ordem? Aquele que pode ser repassado, transferido através de endosso, tá? Então, primeiro aí, que como regra, não tem-se uma cláusula não à ordem implícita em todo cheque. E vamos dar continuidade aí. Significa que esse tipo de título se transmite normalmente mediante endosso. Então, uma cláusula não à ordem é aquela que significa que todo título se transmite por endosso? Não, tá? Na verdade, é a cláusula à ordem que significa que o título se transmite por endosso. Então, aqui também fácil eliminar, tá? Vimos aí que os títulos são cláusulas à ordem. Repetir isso em sala, não foi uma nem duas vezes, tá? Foram mais. Letra C, perdão. Quem concorda em se obrigar por uma nota promissória aceita a circulação do crédito correspondente, uma vez que a nota promissória corresponde a uma promessa de pagamento. Então você acabou de ver comigo que os nossos títulos de crédito são cláusulas à ordem. Então você colocando o título como uma promessa de pagamento, uma à ordem, cláusula à ordem, você está aceitando que o título pode ser transmitido, tá? Por endosso. Então a letra C está correta. Vamos eliminar as outras? Vamos. Letra D. A nota promissória pode ser transferida e cobrada sob o regime do direito cambiário, mesmo que não esteja revestido das formalidades legais. Faz sentido, gente? O título não está revestido pelas formalidades legais e aí eu consigo transferir, eu consigo cobrar. Essa questão aqui era mais fácil de ser eliminada, né? Letra E. A nota promissória e a letra de câmbio
diversas quanto à constituição e exigibilidade do crédito, são disciplinadas por regimes jurídicos diversos. Também vimos, muito tranquilo, tá? Que são pelo mesmo regime jurídico, tá? Nosso decreto 57663 de 66. Tanto é que algumas situações da nota promissória, como a prescrição, o aval, tudo isso na parte lá, né, no artigo 77, vai mandar remeter para o que se fala sobre a letra de câmbio. Se aplica aqui na prescrição da nota promissória o que se aplica à letra de câmbio. Ao aval, a mesma coisa, tá bom? Também fácil de vocês lembrarem, gente, fácil. Uma questão aí fácil. Essa questão foi muito fácil. Tudo bem? Até agora, na verdade, questões que davam para ter sido feitas, em que pese qualquer termo um pouco diferente do dia a dia de vocês, mas com o que vocês sabiam, vocês poderiam descartar essas assertivas, tá? Muito bem. Questão número 5. Questão número 5 aí, gente, talvez a mais difícil da prova, tá? Sobre sociedades, mas vou provar para vocês também que vocês poderiam eliminar pelo conhecimento que vocês tinham, tá? Duas coisas sobre isso. Primeiro, nada que estava aqui sobre sociedades, ou eu não dei no vídeo, ou não estava no material que estava no e-mail da turma. E segundo, que muito aqui vimos na própria apresentação, muito bem feita, que o grupo fez, tá? Debatemos coisas lá no dia, eu mesmo falei, tá? Quando fez meus questionamentos, quando fiz minhas observações. Então, por mais que não tratei diretamente em sala de aula sobre as sociedades limitadas, eram questões que poderiam ter sido feitas, tá? Poderiam ter sido feitas assim. Então, gente, marque a alternativa incorreta. Então, vamos procurar o que está errado, tá? Letra A, difícil, Fábio, difícil, tá? No caso de condomínio de cota, gente, o que é um condomínio? Condomínio pode ser duas coisas, tá? Pode ser aquele condomínio que a maioria de vocês conhecem, que é um local fechado, com várias pessoas morando lá dentro, tá? Mas condomínio também é o quê? Quando duas ou mais pessoas adquirem o mesmo bem. Então, se eu me juntar com qualquer um de vocês, ou com todos vocês, e nós adquirirmos um bem, nós estamos adquirindo um bem em condomínio, em coletividade, tá? Por que a pessoa faz isso? Faz isso às vezes por questões financeiras. E o problema não é comprar nada em condomínio, é depois desfazer disso, né? Porque aí cada um tem a sua respectiva parte. Então o fato aqui é que nós temos o quê? O condomínio de cota, duas ou mais pessoas que adquiriram a mesma cota, tá? Então, no caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerente somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Exatamente isso, gente. Todo condomínio, para que um condomínio, no caso do condomínio, né, que a maioria conhece, que é esse local onde vivem várias pessoas, para que tem aquela pessoa, né, o representante do condomínio lá, para poder organizar em geral, né? Para que uma sala de aula como a de vocês precisa ter um representante? Porque a voz de todo mundo nem sempre pode ser ouvida, tá? Não dá para poder resolver tudo através de todas as vozes. Então, no caso de condomínio de cota, é muito importante que tenha o seu representante, tá bom? Ou ainda o inventariante do espólio do sócio falecido. Então, se o sócio morreu, o inventariante que é o seu representante, tá bom? Fábio, difícil demais isso aí, cara, avançado. Vocês acham que é avançado? Podem considerar isso aqui difícil? Podem.
tá? Em certa medida. Mas vamos eliminar a que está errado? Vamos achar dentro do conhecimento que você já tem o que está errado? Vamos analisar a letra B. Então a letra A está correta, tá? Letra B. Na sociedade limitada, havendo omissão do contrato, então o contrato não falou, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, somente com a anuência dos outros, ou a terceiros, se não houver oposição de titulares de mais de 1/5 do capital social. Gente, gravem isso para a vida de vocês, tá? Esse número 1/5 aqui para sociedades é furado, tá? E segundo, vejam bem, o que eu falei? Eu falei, tá? Sobre sociedade limitada no dia da apresentação. Vocês imaginem-se dentro de uma sociedade. Imaginem-se dentro de uma sociedade. Você resolve iniciar uma sociedade, você e mais outras 3 pessoas, 4 pessoas. No caso da sociedade limitada, sendo uma sociedade pessoal e não de capital, como é a sociedade anônima, então a característica da sociedade é a afinidade entre as pessoas, ou seja, importa a pessoalidade, importa o dia a dia, diferentemente do que acontece na sociedade anônima, em que só importa o capital. Eu não quero saber quem são os outros sócios, os outros acionistas. Só quero saber se eles estão injetando dinheiro na sociedade. Aqui não, porque é sociedade limitada, é sociedade pessoal. Então interessa com quem eu estou contratando. Se um terceiro, se eu quero ceder minha cota para um terceiro, isso não vai influenciar os outros sócios? Poxa, a gente tem afinidade aqui, né? Suponhamos que tenhamos A, B, C e D. Então, A, B, C e D têm afinidade. Só que C aqui no caso, né? C quer vender sua cota para X. Quer sair C e entrar X na sociedade. A, B e D tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque está entrando uma pessoa alienígena à sociedade. Eu não sei se eu tenho afinidade. Então, é muito plausível que os outros sócios concordem com essa troca de um sócio por outro. Só que a questão não está falando isso. A questão está falando sobre o que eu falei com vocês no dia do trabalho. Se, na verdade, não está saindo C para entrar X, está havendo que um sócio está cedendo sua cota para outro sócio. Então, na verdade, não está saindo aqui mais C e entrando X. Apenas C está saindo da sociedade e dando suas cotas para A, B ou D. Já que a outra pessoa não vai entrar, já que não tem uma quebra da afinidade, o que os outros 3 sócios têm a ver se eu quero ou não ceder minha cota? Resposta: não tem nada a ver. Então eu não dependo da anuência de ninguém, tá? Então não é somente com a anuência dos outros sócios que eu vou poder ceder as minhas cotas. Os outros sócios não tem nada a ver com isso, tá? A cessão de cotas entre sócios, ela é livre, tudo bem? Falei disso com vocês. Tem também no material da equipe, tá bom? Eu falo das garotas, né? Porque foram mais garotas na equipe, mas teve garotos, se não me engano, o Matheus estava junto também, né? Não me lembro se tinha outro rapaz. Peço desculpas. Muito bem, letra C. Então, gente, aqui tá a letra B, é a que tem que ser marcada, tudo bem? É a que tem que ser marcada. Então, não dependo da anuência de nenhum sócio para poder, entre sócios, ceder a minha cota. Agora, se eu vou colocar um terceiro e vou sair,
Aí, né, faça-me o favor, os outros sócios precisam concordar. Letra C. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. As garotas falaram isso, a equipe falou isso, tá? Então, eu respondo com relação às atividades da sociedade apenas com a minha cota, tá? Mas pela integralização, ou seja, se algum dos outros sócios não tiver integralizado, aquele que eu falei, ainda lembro de eu falar disso. Ele se chama sócio remisso, aquele que não integraliza, sócio remisso, tá? Então, os outros sócios vão ter que integralizar. Porque vamos raciocinar. A sociedade já é limitada. Eu não consigo adentrar o patrimônio do sócio. Então, tem que ter um valor lá, descrito no contrato social, pelo qual o credor, né, precisando, ele vai pegar aquele capital. Então, peraí, eu não consigo entrar no patrimônio do sócio, mas quando eu chego para pegar o capital que os sócios declararam constar lá, o valor não está lá, porque um dos sócios não integralizou o capital? Errado. Então, por mais que você já tenha integralizado o seu capital, mas se o outro sócio não integralizou, você responde também. Por quê? Porque eu não consigo entrar no patrimônio de ninguém. Então, pelo menos o valor do capital social tem que estar lá disponível, tá bom? É isso. Então, a letra C, corretíssima, tá? E a letra D, a cota é indivisível em relação à sociedade limitada, tá? Tranquilo. As cotas são indivisíveis, salvo para efeito de transferência. Poxa, se eu for transferir, como é que eu não vou dividir? Não tem como, tá? Fábio, não lembrava e tal, sociedade limitada é muito grande, mas essa parte aqui da letra B, errada, tinham que lembrar, tá? Questão 6. Pedro, sócio minoritário em uma sociedade limitada, integralizou R$10.000, sua parte do capital social, referente a 10% do capital social. Então, a parte dele de 10 mil era 10%, tá? Os demais sócios da sociedade não integralizaram 90% restante do capital, e a sociedade é devedora de uma quantia superior a R$100.000. Então, poxa, minha parte é 10 mil, deveria haver lá 100 mil, porque faltam 90 mil para ser integralizado, né? Como que eu sei disso? Pô, se 10% é 10 mil, 100% é 100 mil, né? Bacana. E justamente a sociedade deve 100 mil. Muito bem. Relativamente à responsabilidade de Pedro por essa dívida, uma vez que a sociedade não possui qualquer patrimônio, é correto afirmar que ele... Então, não tem lá um carro na empresa para que eu possa estar executando, não tem um computador, não tem nada. Eu tenho que partir para o capital social. O Pedro, ele vai responder apenas pelos 10 mil, ou como acabamos de falar anteriormente, ele responde pela integralização de tudo? Gente, canja de galinha. A questão 5 e a questão 6 são o mesmo conteúdo. Então não preciso nem ler aqui, tá? Não é responsável por nenhuma dívida. Errado. É responsável solidário aos demais sócios, por regra, até o valor total da dívida, visto que a não integralização gera, por mandamento legal expresso, a desconsideração automática da responsabilidade jurídica. Errado, tá? Por quê? Porque aqui eu estou falando que, já que está desconsiderando a personalidade jurídica, que eu vou conseguir entrar no patrimônio dos sócios. É isso? Não. Como a gente acabou de ver, ele vai responder pela integralização. Mas não existe nenhum mandamento legal expresso que vai falar que a desconsideração da personalidade jurídica é automática. Tá? Isso aí, além de estar super suspeito, né, para vocês, é totalmente errado. Tá?
é responsável subsidiariamente aos seus sócios, por regra, até o valor do capital social prometido, podendo invocar o benefício de ordem para que primeiro sejam cobrados os sócios, visto que ele já havia integralizado o capital social. Primeiro que aqui a responsabilidade não é subsidiária, tá? E como ela é solidária, também não pode reclamar benefício de ordem. A responsabilidade é solidária. Letra D, então, foi a que nos restou. É responsável, solidário, ao ter mais sócios, por regra, até o valor integral do capital social prometido, podendo regressar por este valor contra os sócios, caso venha a pagar. Não tem dúvida, gente. Vocês vão lembrar sempre de fazer essa associação. Já deveriam ter isso em mente, tá? Então, estou falando caso não tenha. Falam em responsabilidade solidária, lembre-se sempre de ação de regresso. São combinações óbvias. E aqui a questão estava apontando muito claro nesse sentido, tá bom? Era uma questão um pouco difícil, demandava um estudo legal da sociedade limitada, mas absolutamente possível de ser feito, tá bom? Esses termos aqui com certeza constam lá no material, com certeza absoluta, tá? Eu lembro de ter lido isso lá. A responsabilidade não é subsidiária, ela é solidária, tá? A desconsideração automática da responsabilidade jurídica vai totalmente de encontro com tudo que nós já falamos, tá? De sociedade limitada. A sociedade limitada existe para que o capital disponível seja aquele responsável pelo pagamento da dívida, então não tem necessidade de ficar desconsiderando a personalidade jurídica, tudo bem? E falar que ele não tem responsabilidade pela dívida, né? Faça-nos o favor. Questão 7 sobre as sociedades limitadas. Vamos lá. As sociedades limitadas correspondem a um dos tipos societários mais utilizados no Brasil. Sobre as sociedades limitadas, é correto afirmar que. Então vamos buscar aí a assertiva correta. Item 1. A omissão da palavra limitada no nome empresarial determina a responsabilidade solidária e limitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação na sociedade. Isso aqui, gente, repetiu, tá? Repetiu aquilo que veio na prova anterior. Que se você não coloca o termo limitada no nome empresarial da sociedade, você vai estar acarretando aí responsabilidade ilimitada para os sócios, tá? E para que sócios são eles? Aqueles que empregarem a firma ou a denominação da sociedade, tudo bem? Muito bem, isso aí estava na outra prova. Item 2. A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de 2/3 dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado. Gente, falei sobre isso. Se o capital não está integralizado, a determinação de qualquer assunto depende de unanimidade. Se o capital não está integralizado, qualquer tipo de decisão depende de unanimidade. Por quê? Para que serve o capital social? Além de, no caso da limitada, pagar os credores. Serve para poder determinar quem manda mais, quem manda menos. Então, se eu tenho 40% das cotas e ele tem 10% das cotas, na hora da votação, se a gente vai avaliar 2/3, uma pessoa manda mais do que a outra. Então, se o capital de ninguém está integralizado ainda, como é que eu vou determinar o que é 2/3? Não tem como. É um raciocínio lógico aqui, lógico mesmo. O capital não está integralizado, então, não para efeito jurídico, não se sabe quem manda mais, quem manda menos. Aí eu vou utilizar-me de 2/3? Não.
tem que ser por unanimidade, tá? Então, item 2 aí, errado. Item 3. Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Aí já vimos também a terceira vez, né, em 3 questões seguidas, que estamos vendo o mesmo assunto. Então, são corretas aí. Estamos procurando a correta, né? A 1 e a 3. Então, a letra C aqui deve ser marcada, tá bom? Tranquilo demais. Aqui há uma questãozinha sobre as sociedades, né, despersonalizadas. Com certeza também muito tranquila de fazer. Considere as assertivas de 1 a 4 e assinar a alternativa correta. A, B, C, D ou E. Bacana. Então, estamos procurando aqui a correta. Item 1. As sociedades chamadas em comum são sociedades não personificadas, porque não tiveram seus atos sociais levados ao registro público competente, motivo pelo qual não tem personalidade jurídica. Então, é por isso que a sociedade em comum não tem personalidade jurídica. É por isso, tá? De repente, ela tem, né, até um contrato formalizado, mas não foi levado a registro. Falei sobre isso no vídeo também, não é? Item 2. A sociedade em conta de participação tem personalidade jurídica. Gente, tendo registro ou não, nunca a sociedade em conta de participação tem personalidade jurídica. Falei sobre isso no vídeo também, bem tranquilo. Item 3. Existem 2 subtipos de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 1. As sujeitas ao regime da regência supletiva da sociedade simples. 2. As sujeitas ao regime supletivo das sociedades anônimas. Falei sobre isso demais. Falei que a sociedade limitada, a tendência dela com o crescimento expansivo é o quê? É se tornar uma SA. Então, nós vimos, né? Dei vários exemplos assim. Fábio, estou querendo abrir uma sociedade limitada. Se você for no rol de artigos da sociedade limitada, você não vai encontrar o meio pelo qual se faz um contrato social. Onde que eu vou atrás para poder achar um contrato social de um limitado? Na sociedade simples. Então, diversas vezes eu fiquei mencionando a limitada se tornando uma SA ou uma limitada sendo regida por uma sociedade simples. Então, a sociedade limitada, também por isso, ela é uma das mais utilizadas no Brasil. Por quê? Porque ela tem esse caráter aí, né, dual. Ele pode ser tanto regido pelo rol lá das SA ou ainda pelas sociedades simples, tá? Eu tenho uma empresa para a qual eu trabalho em que o sócio majoritário é italiano. Então, na época em que ele foi formalizar o contrato, nós trocando ideias, eu falei com ele, meu querido, você é italiano, você tem uma tendência, né, ao regime muito mais da SA, de uma coisa mais de capital do que pessoal. Então, vamos formalizar o seu contrato muito mais pela SA do que pela sociedade simples, tá? Até porque o nosso objetivo é crescer de uma maneira tal que um dia ela se torne uma SA, tá? Então, é isso aí também, vimos isso em sala de aula, tá? Então, a limitada, ela pode ter regência tanto das simples quanto das SA. Item 4. Independente do objeto social, a sociedade por ações é sempre considerada empresária. Vimos isso, não vimos? Inclusive no vídeo, as cooperativas serão sempre consideradas como simples e as SA serão sempre consideradas empresárias.
tá bom? Então tá correto também. Então qual assertiva deve ser marcada aí? Vocês estão procurando a correta, a 1, 3 e a 4. 1, 3 e 4, alternativa C. Bacana. Voltamos aqui aos títulos de crédito, tá? Qual conceito ou uso abaixo não se aplica a cheque como título de crédito? Então, qual conceito desses aqui eu não vou aplicar o cheque? Vamos lá. Não aplica, né? Acho que devem procurar então a assertiva incorreta. O cheque é papel de curso forçado, ou seja, todos os empresários e todas as sociedades empresárias estão obrigados a aceitar o referido título de crédito. O cheque não pode ser emitido ao portador, mas somente à pessoa nominada. Então aqui já foi bem, né? Nossa. Todas as sociedades estão obrigadas a aceitar o cheque. Então eu tenho a minha empresa lá. Se a pessoa quiser chegar e fazer o pagamento com cheque, eu sou obrigado a receber. Eu sou comerciante, né? Melhor diria. Eu tenho cheque aqui, eu sou obrigado a receber. Ele é papel de curso forçado. Não existe isso, gente. E o cheque não pode ser emitido ao portador. Falei que até o valor de R$100, né? Até R$100 ele pode ser emitido ao portador. Acima desse valor não se pode, tá? Então essa aqui já é a assertiva que tem que ser marcada, porque a gente não pode utilizar isso aí para o cheque. Vamos ver se as outras são corretas. O cheque deve ser apresentado a pagamento no prazo de 30 dias da emissão, se for cheque da mesma praça, e em 60 dias da emissão, se for cheque de praça distintos. Exatamente isso. Vimos, né? Cheque de mesma praça, 30 dias para apresentá-lo. Cheque de praça diferente, 60 dias. E a partir desses prazos de apresentação, e não de emissão, e não de vencimento, que nós contamos o quê? A prescrição. Ou seja, 6 meses a partir dos 30 dias, ou 6 meses a partir dos 60 dias. Tudo certinho aqui, não é? Letra C, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, ótimo. Sacada contra um banco, ótimo. E com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador, em mãos do sacado ou decorrente de um contrato de abertura de crédito entre ambos. E olha só que interessante. Vejam bem, de repente não tinha fundos lá no cheque, na conta. Aí a questão lá em cima falou o quê? Que isso desnatura o título como o cheque como título de crédito. Olha só. Ou eu tenho um fundo depositado, ou eu tenho uma abertura de crédito. Tá bom? Então de repente não tem o saldo lá, mas o que? Eu tenho um contrato de crédito. O banco cobre o meu cheque, me dando esse crédito, e aí no futuro eu faço o quê? Reembolso o banco, pagando logicamente uns juros, né? Por isso aí. Então resolveu aqui para nós a letra C e resolveu lá em cima também outra assertiva. Letra D, o cheque é título de crédito de modelo vinculado, cuja emissão somente pode ser feita em documento padronizado, fornecido em talões pelo banco, sacado ou correntista. Foi o que falamos aí, né? De maneira exaustiva. Certinho também, questão absolutamente fácil. Fácil. Questão 10. Com relação às regras relativas ao cheque. Então, voltamos ao cheque aí, tá? Assinale a afirmativa incorreta. Então, estamos procurando o que está errado. Caracteriza dano moral a apresentação de cheque pré-datado. Não foi isso que nós vimos, gente? Se eu apresentar o cheque que é pré-datado, eu estou incorrendo aí em dano moral. Falei disso no vídeo, tá? Sobre cheque para vocês. Falei em sala de aula também. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.
Também falamos sobre isso, certinho. Prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque. Prescrição de cheque, não é isso? Também falamos agora há pouco. Após o prazo de 6 meses, decai o direito do portador de receber a quantia aposta no cheque. Primeiro, se você considerasse isso aqui como a prescrição, né? Se você não entendeu direito o que a questão está falando e considerasse a prescrição, de qualquer forma estaria errado, porque não estaria falando o quê? 6 meses a contar do prazo de apresentação. Mas aqui, na verdade, está falando do próprio prazo de apresentação. Qualquer aí não deveria falar após 6 meses decai o direito do portador de receber a quantia no cheque. Na verdade, vai não decair, tá? Vai cessar o prazo de apresentação em 30 dias ou em 60 dias. Não existe esse decaimento, tá? Até porque, gente, se vocês olharem na prática do dia a dia, mesmo depois dos 30 ou dos 60 dias, é possível que o banco pague. É possível que o banco pague, tá? Agora, o prazo de apresentação realmente é de 30 e 60 dias e não de 6 meses, tá? Então, essa aqui é a assertiva que deve ser marcada. Questão 11. De graça a questão 11, tá, gente? Nos títulos de crédito, ensina-se que o devedor não é obrigado a mais, o devedor não é obrigado a pagar mais, nem o credor pode querer mais, querer outros direitos, que não aqueles declarados expressamente no título. Declarados expressamente no título. Essa lição refere-se aos efeitos da... O que é a autonomia, gente? A autonomia é o fato das relações serem originárias no cheque. Então, quem emitiu o cheque, a relação jurídica que ele tinha com o seu primeiro credor, não interessa a mim, que estou no final da cadeia, depois de o cheque ter sido endossado diversas vezes. A minha relação é apenas com quem, inicialmente, né? É com quem me emitiu o cheque. Tá? São relações autônomas. Ou seja, o meu devedor, ele não pode se apegar a qualquer relação que ele tenha tido com o emitente do cheque ou com o endossante do cheque. São relações originárias, tá? A abstração é uma decorrência do princípio da autonomia. Incorporação, eu sequer falei para vocês sobre isso, tá? Causalidade, muito menos. Tudo bem? Então, estamos falando aí na questão 11, gente, da literalidade. Você deve considerar para os títulos de crédito aquilo que está literalmente, expressamente aposto no título, tá bom? Questão muito fácil, 2 pontos aí grátis. Questão 12, a nota promissória. Item 1, é um título de crédito que consiste em promessa de pagamento, ok? Consubstanciado em documento escrito e de natureza cambiária, certinho. O que é consubstanciado, Fábio? Colocada, né? Metamorfoseada, tá? É uma promessa de pagamento que foi envolvida em um papel chamado título de crédito, chamado nota promissória, tá? A nota promissória que não indicar a época do vencimento será pagável à vista. Então é a regra, né, da maioria aí dos títulos de crédito, tá bom? Item 3, admite o endosso por se tratar de uma promessa de pagamento, mas não o aval. Por que não admitiria o aval, né? Então está correto. Está correto. Apenas os itens 1 e 2, letra A. Bacana. Também muito fácil essa, né? Muito fácil mesmo.
Aí partimos para nossas questões abertas. Vamos lá, questão 13. Explique, analise. Faltou uma vírgulazinha, né? Ou um é, né? Explique e analise a seguinte redação do Código Civil e responda o que se pede. Então vocês deveriam fazer um contraposto com o que a lei está falando, né? E com o que foi perguntado. Então no Código Civil está lá o artigo 897, né? O pagamento de título de crédito que contém a obrigação de pagar, soma determinada, pode ser garantido por aval. Parágrafo único, é vedado o aval parcial. Aí o que eu falei isso quando eu estava explicando sobre aval, gente? Justamente o contraponto dessa questão aqui. Aí essa foi bem uma questão de ENAD, né? Ou de Enem. É você fazer um comparativo entre o que o texto está falando com o que está se pedindo, certo? Só que aqui valeria, e inclusive eu falei em sala de aula, que essa seria uma questão. Eu fiz exatamente o que eu falei em sala de aula, exatamente o que eu fiz aqui na prova, tá? Eu falei, eu poderia pegar uma questão comparando o 897 do Código Civil, colocar o textinho para vocês lá e fazer vocês se lembrarem da lei especial dos títulos de crédito. Então, por mais que o Código Civil aqui ele esteja contrariando o aval parcial, o que eu tenho que fazer aqui com relação à nota promissória, com relação à letra de câmbio e com relação à duplicata, perdão, em relação ao cheque, a duplicata não. Então, em relação à letra de câmbio, à nota promissória e ao cheque, que em suas leis especiais autorizam expressamente o aval parcial, o que eu tenho que fazer com o Código Civil? Isso aqui, ó. Esquecer. Porque quando comparamos a lei especial com o Código Civil, quem é que vai prevalecer? Sempre a lei especial. Então, diante de um aval parcial em uma nota promissória, o credor poderá considerá-lo válido e incluir o avalista em uma cobrança judicial. Fundamente, qual que seria a resposta correta? Diante do aval parcial na nota promissória, o credor poderá considerar válido? Então, vocês deveriam colocar: em que pese o Código Civil desconsiderar o aval parcial, a lei especial relativa à nota promissória, especialmente em seu artigo 30, né, do decreto 57663, autoriza o aval parcial nas notas promissórias e ainda nas letras de câmbio. Portanto, diante de uma cobrança judicial, poderá sim o credor incluir o avalista nesta cobrança e considerar o aval totalmente válido, tá bom? Essa seria uma resposta mais correta, mais elaborada, mas até pelo espaço aqui que vocês tiveram, né? Não precisaria escrever isso tudo, né? Pode considerar, tal. Mas só para vocês terem, né, se recordarem, o artigo correto é o artigo 30, tá bom? Muito bem. Letra B. Qual é o prazo prescricional da nota promissória? Lembra-se que eu falei desse prazo também? Prazo de 3 anos, artigo 70, tá? Lá do decreto 57663, tá? Qual o prazo prescricional da nota promissória? Eu bastaria vocês colocarem aqui para mim 3 anos, né? Se quisessem colocar o artigo, quem se lembrava e tal, melhor ainda. Bacana. A letra B aí de graça, tá? A letra A, né, foi uma espécie de pegadinha, né, a questão para ver quem estudou mesmo, mas também para quem estudou se tornou fácil, porque eu até fiz um ditado
sobre isso aí em sala de aula. Questão 14, nossa última questão. De que se trata o endosso póstumo e quais os seus efeitos na transmissão do título de crédito? Então, nós tratamos também do endosso póstumo em sala de aula, tá? E eu fiz um texto para vocês em que dizemos que o que é o endosso póstumo? É você endossar o título depois que ele havia sido protestado. Aí nós até vimos, né, qual que era o sentido de você endossar um título que foi protestado. Aí eu fiz a recordação em relação à letra de câmbio. Na letra de câmbio você fez o protesto lá porque o título sequer foi aceito. Não foi porque ele não foi pago, mas você endossou. O sacador pode pagar o título? Não pode? Pode. Então, é um título que normalmente você pode fazer o endosso póstumo com menos problema. Agora, por exemplo, o cheque foi devolvido e aí você faz o endosso póstumo. Acho que eu nem falei sobre isso em sala de aula, mas existem grupos, né, especializados nesses títulos, né, que a gente chama de títulos podres. Então, suponhamos que você tem um cheque no valor de 50 mil reais. Um cheque no valor de 50 mil reais, que já foi devolvido 2 vezes. Você tentou, né, através de notificação, ou porventura mesmo da própria ação de execução, receber esse cheque e não conseguiu. Então você tem 50 mil eventuais reais em mão, certo? E aí você, né, desistiu de receber o valor, mas tem conhecimento dessas empresas. Aí aquele título que você tem 50 mil reais na mão, você vende ele por 2 mil reais para essa empresa. Tem empresa que compra até por 100 reais um cheque de 50 mil reais. Mas o que você vai falar? Melhor, né, um pássaro na mão do que 2 voando. Ou melhor receber 100 reais do que não receber absolutamente nada. E vende. Para você vender esse título de crédito, você vai endossar, porque para ele poder cobrar esse título, para ele ser um credor de boa fé lá, o título tem que estar endossado para ele. E aí ele vai conseguir cobrar. Eles têm os meios dele, alguns, né, dizem as más línguas que muitas das empresas se utilizam, né, de algumas medidas um pouco mais cogentes, ou seja, né, dar uma apertada mesmo, né, no devedor, chegar de madrugada, cobrando geral, mais ou menos isso. E ainda tem isso, né? O cheque que é vendido para essa natureza, logicamente que ele foge à natureza do endosso, tá? Por quê? Porque essa empresa comprou o cheque de 50 mil, comprou o cheque. Então entra nessa natureza de compra de cheque, tá? Que eu estou falando. Comprou um cheque de 50 mil por 100, aí não seria justo o endossatário, que acabou de comprar o cheque, cobrar do endossante. Então esse endosso é o quê? É um endosso apenas para cobrança, tá? É apenas um endosso para transferência. Então eu não poderia o endossatário comprar da pessoa que vendeu o título para ele, porque seria uma baita sacanagem, né? 50 mil reais, você tem um cheque? Me dá que eu vou comprar. Quanto você paga? 100 reais. Ok, endossa para mim para eu poder cobrar. Endossou, bacana. Agora eu tenho 50 mil reais aqui e vou cobrar você, que é o endossante, que acabou de me vender, né? É totalmente impossível isso aí. Então, qual que é de que se trata o endosso póstumo? Trata-se do endosso após o protesto do título. E quais são os efeitos na transmissão do título? Como eu disse para vocês, o efeito
depois do endosso póstumo é que o título tem apenas o valor de uma sessão civil. Sessão civil, tá bom? Era isso a nossa prova, era essa, né? A nossa prova. Fico bem tranquilo, tá, gente? Bem tranquilo mesmo. Como eu disse, eu fiquei chateado pelo contexto de tudo que aconteceu. Teria ficado satisfeito com a aplicação da primeira prova e com o trabalho, mas não me opus e concordei, tá, com essa segunda prova, e estou absolutamente tranquilo com relação ao nível da prova que foi proposta. Por quê? Porque, como eu acabei de fazer com vocês, era uma prova que tinha aí uma porcentagem muito grande de questões muito tranquilas de se fazer, apenas com aquilo que nós vimos em sala de aula, tá? Mas, como eu disse, tirem suas próprias conclusões e qualquer que seja a situação, fiquem com Deus, tá? E tenham, para aqueles que já estão tranquilos, um bom recesso, um bom descanso. E se porventura alguém ficar de prova final, nos veremos. Continuem estudando, falta um pouco ainda, tá? Mas vai dar tudo certo, tá? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus mesmo, tá?